Fala galera, mais um vídeo aqui no meu canal. Dessa vez a gente vai discutir sobre reabilitação das lesões de quadril em jogadores de futebol, beleza? Então se você curte aí, tem o sonho, tem o objetivo de trabalhar com futebol ou quer se especializar aí com relação ao tratamento dessas lesões, fica ligado aí que essa aula é bem clínica e tem uma relação muito grande com o meu dia a dia aqui na Portuguesa, fechado? Mas antes de começar a aula, não esquece de curtir o vídeo aqui para ajudar o Johnny e principalmente se inscrever no canal aí embaixo para vocês ficarem ligados nas próximas aulas aí relacionadas à reabilitação do quadril e também relacionado ao futebol, certo? Então, curte lá que essa aula é uma das aulas mais legais do meu canal porque tem muita coisa do meu dia a dia. Aproveita! Mas antes da gente começar, deixa aqui embaixo nos comentários para mim qual lesão que vocês têm mais dificuldade em tratar relacionado ao quadril e relacionada ao esporte. Eu vou sortear uma pessoa para ganhar um brinde aqui do meu canal. Então, todo mundo que comentar aqui embaixo vai concorrer a esse sorteio, fechado? E depois eu mostro para vocês aí na surpresa no meu Instagram qual é o brinde e quem foi o vencedor. Então, me segue lá no Instagram também para saber quem foi que ganhou esse brinde aí. Até mais. A gente vai discutir então um pouco sobre lesões do quadril em jogadores de futebol, que é a minha principal realidade hoje. Eu já fui coordenador de um ambulatório de fisioterapia esportiva, exatamente como o de vocês aí, do Atleta Sem Dor. Nesse ambulatório a gente prestava atendimento para diversas modalidades no esporte amador, não era o esporte de alto rendimento, que é como eu trabalho hoje, né, dentro do futebol, que é um clube profissional de futebol. Na época eram esportes amadores, diversos. E a modalidade em que eu tinha maior queixa de dores no quadril era o futebol, exatamente a modalidade com que eu trabalho hoje. A única diferença é que hoje é no alto rendimento. Sendo que as lesões mais prevalentes desses atletas de futebol e de futsal também, eu acabei colocando tudo no mesmo bolo aí, nessa estatística que vocês estão vendo, do meu ambulatório lá, do ambulatório de fisioterapia esportiva da Faculdade de Medicina da ABC, a lesão mais prevalente eram as lesões inguinais ou as dores na virilha, como vocês encontram na literatura. E aí, dores na virilha, vão entrar os diagnósticos aí de tendinopatia de adutor, lesão muscular de adutor, tendinopatia de ilipsoas, associada à dor anterior no quadril, pode estar relacionado ao que vocês conhecem como pubalgia, que seria uma dor mais próxima ali da inserção dos adutores ou do abdômen no pubis. Tudo isso é considerado na literatura hoje como dor inguinal ou dor na virilha, certo? E essas eram as queixas mais prevalentes nesse meu ambulatório. E mesmo sendo no esporte amador, estas queixas elas são correlacionadas com a minha realidade hoje. Eu trabalho hoje, né, como coordenador do setor de fisioterapia da Associação Portuguesa de Desportos, né, a Portuguesa aqui de São Paulo. E as lesões da virilha, ou em alguns casos também da coxa, na região anterior da coxa, são uma das lesões mais prevalentes em jogadores de futebol, também no alto rendimento. E além dos diagnósticos que eu citei para vocês, de tendinopatia de adutores, tendinopatia de ilipsoas, lesão muscular de adutor, também existe uma alta prevalência de lesões musculares do reto femoral, que é uma das lesões mais comuns no futebol, por conta do mecanismo, né, do chute principalmente, e também do mecanismo de sprint. Então, os dois movimentos mais repetitivos e mais clássicos do futebol são sprint, a corrida de alta velocidade, e o chute, o passe, o lançamento, que acabam exigindo demais da região inguinal desses atletas. Então, pelo fato de você ter uma demanda muito grande nessa musculatura, seja para realizar a corrida de alta velocidade, assim como para realizar o gesto mais clássico do futebol, que está associado ao chute, passe, lançamento, etc., não é à toa que essa região da virilha é uma das regiões mais acometidas nesse público em específico.
Além disso, não quer dizer que vocês não vão encontrar outras lesões para com estes atletas, certo? Mas, de fato, as lesões da região da virilha, que eu já citei anteriormente, são as lesões mais comuns em jogadores de futebol. Mas vocês também podem encontrar, por exemplo, correlacionado com o mecanismo de sprint, as tendinopatias proximais ali dos isquiotibiais, que também é considerado uma lesão do quadril, né? Pelo fato de estar ali próximo do glúteo. Muitas vezes gerando até um diagnóstico chamado de dor glútea profunda. Ou também é possível que vocês encontrem sobre esses atletas as tendinopatias glúteas, né? Por conta esse alto acúmulo de carga de corrida, principalmente quando se pensa em volume, em períodos da temporada onde o trabalho está mais voltado para acúmulo de volume de carga de treinamento do que intensidade. Por exemplo, agora nessa fase inicial de pré-temporada. Então, queixas ali na região do quadril, na inserção dos glúteos, relacionados à sobrecarga dessa musculatura, principalmente por conta de acúmulo aí nos gestos de corrida, quando se tem essa exposição aos atletas, também podem ser lesões comuns nesse público. Fechado? Mas assim, é fato. Se você trabalhar com futebol, as lesões da virilha, elas vão bombar no seu departamento. Certo? 85% dos atletas que sofrem uma lesão inguinal, e aí pode ser a tendinopatia do adutor, pode ser a tendinopatia do elipsoas, a lesão muscular de adutor, lesão muscular de reto femoral, a lesão de qualquer um dos adutores, o que nós chamamos de pubalgia. 85% desses atletas eles vão retornar ao esporte. 15% vão patinar até o ponto deles terem que, por exemplo, se aposentar. Então percebam que a taxa de retorno ela é alta, certo? E esse retorno ele acontece aí em média durante um mês. Então, um atleta ali, ele tende a se manter no departamento de fisioterapia ali, departamento de saúde, em reabilitação por volta de 4 semanas. Só que nós temos, apesar de uma taxa alta de retorno ao esporte, existe um problema ainda com relação a essas lesões, que é a alta taxa de recorrência. 25% dos atletas que retornam ao esporte, eles vão bater lá no campo e vão voltar para o seu departamento. E é em cima disso daqui que eu quero discutir um pouco com vocês hoje. Quando se pensa em reabilitação, não adianta você só fazer com que o atleta retorne ao esporte. Primeiro, você, lógico, tem que ter como objetivo principal retorná-lo à atividade que ele pratica, tá ótimo. Só que você não pode esquecer de fazer com que ele retorne ao esporte com o máximo de segurança possível, fazendo com que ele tenha menos chance de recorrência ou recidivas. Em alguns lugares vocês podem encontrar como recidivas. Ou seja, diminuir a probabilidade com que ele sinta aquela lesão de novo, certo? Assim como esse retorno ao esporte, ele precisa ser muito bem feito para que também você faça isso de uma forma segura, para que ele não sofra outras lesões. Não necessariamente a lesão que você estava reabilitando, uma recorrência da que você estava reabilitando, mas sim outras lesões que possam acometê-lo nesse processo de retorno. E aqui é um ponto onde nós precisamos melhorar muito. A gente fica muito preocupado assim, eu preciso devolver esse atleta ao esporte, mas a gente não se preocupa muito em como devolvê-lo no seu máximo de performance, ou muito próximo disso, para que ele suporte as cargas daquele esporte. Então não tem como pensar em reabilitação de um atleta, ou até mesmo em prevenção de lesões de um atleta, sem entender muito bem como manejar as cargas de treinamento e do ponto de vista multidisciplinar, com toda a equipe técnica, a equipe da preparação atlética, todos envolvidos no trato com esse atleta, com que isso seja feito com o máximo de comunicação possível e controle possível. Então, quando se pensa em fisioterapia esportiva, principalmente no alto rendimento, o fisioterapeuta tem que entender muito das variáveis de treinamento. Porque uma das principais formas de você diminuir as possibilidades de um atleta sofrer recorrência de lesões é fazer com que ele volte bem próximo do que seja o ideal
para que ele possa suportar as cargas de treinamento e de competição. Não basta você pensar só, ele está apto a voltar a jogar futebol. Não, ele precisa estar apto a voltar a jogar futebol e também apto a suportar as cargas de treinamento naquele período da temporada ou as cargas de competição naquele período de temporada. Isso diminui muito a possibilidade desse atleta ter recidivas ou até mesmo sofrer outro tipo de lesão nesse retorno ao esporte, já que ele estava um período ali sem praticar aquela modalidade, aquela atividade. Fechado? Portanto, uma das melhores estratégias que nós podemos ter para fazer com que esses atletas retornem ao esporte de forma segura é ter critérios, valores de corte do que seriam capacidades físicas ideais para que o meu atleta consiga suportar essas cargas de treinamento. Quando se pensa em lesões no quadril, existem algumas notas de corte para capacidades físicas diversas que fazem com que o atleta tenha menos probabilidade de se lesionar de novo ou de sofrer uma recorrência de lesão ao longo desse processo, certo? A primeira delas é com relação à amplitude de movimento. Então, jogadores de futebol que apresentam diminuição da mobilidade de rotação interna de quadril, e aí a gente avalia normalmente nessa posição aqui, e também com o indivíduo em decúbito ventral, de barriga para baixo, eu não tenho nenhuma foto de barriga para baixo, mas a gente avalia assim também. Quando o indivíduo apresenta diminuição da amplitude de movimento de rotação interna de quadril, normalmente aí abaixo de 35 graus, isso já 30, 35 graus, isso é considerado um problema. É uma variável que pode aumentar a probabilidade desse atleta se lesionar no futuro. Nunca quando olhada de uma forma isolada, mas sim quando combinada a outras variáveis, certo? Como, por exemplo, o teste de Thomas positivo, que é esse teste aqui, ó, que é um teste que avalia a retração dos flexores de quadril, né? Ou a flexibilidade dos flexores de quadril. Indivíduos que apresentam diminuição da mobilidade, né, da flexibilidade para extensão de quadril aqui por conta de uma retração dos flexores, eles, quando associados a uma diminuição também da mobilidade e rotação interna e de outras variáveis mais voltadas para a capacidade muscular, força, etc., que eu vou mostrar daqui para frente, eles estão expostos a um maior risco de ter uma recorrência se eles estiverem retornando de lesão, ou até mesmo de se lesionar se eles nunca tiverem tido lesão no quadril. Por que a falta de extensão é um problema? Se existe uma restrição aqui para a extensão de quadril, normalmente isso está associado a um espasmo, um excesso de tensão muscular aqui nessa região anterior, principalmente relacionado ao ilho-psoas, que é um dos principais músculos envolvidos em um dos principais mecanismos do esporte no futebol, que é o passe, o chute, pelo fato de ser um flexor de quadril. Então, quando associado à tensão do ilho-psoas, à tensão do reto femoral, que são os dois principais flexores de quadril e que participam de forma concêntrica para acelerar a perna, para dar um lançamento, para dar um chute, a restrição de mobilidade dessa musculatura ou a tensão sobre essa musculatura, ele rígido, pode indicar um certo nível de sobrecarga, certo? Então, nós normalmente controlamos melhor estas variáveis quando avaliamos dessa forma, certo? Mas não adianta avaliar só mobilidade, né? A gente também precisa avaliar a capacidade muscular. Quando se pensa no quadril, a avaliação de força de adutores e abdutores de quadril é interessante de ser realizado, assim como a avaliação da musculatura que atua sobre o joelho, né? Extensores, flexores de joelhos, principalmente o quadríceps, pelo fato de ter a exigência ali do reto femoral, e é muito importante de estar com seus níveis de força
aceitáveis. Certo? Ah, João, não tem um dinamômetro isocinético igual você tem lá. Como é que eu vou avaliar meu atleta? Não tenho a sorte de ter uma tecnologia como essa. Eu também não tenho mais. Faz um mês, mais ou menos, a gente vendeu esse isocinético aqui. Então, agora, eu também não tenho a possibilidade de usar esse isocinético. O que eu vou usar? Hoje, eu tenho a possibilidade de utilizar um dinamômetro manual, como esse aqui, ó. Então, eu posso utilizá-lo para mensurar também a força de abdutores e adutores de quadril. Ai, João, cara, eu não tenho a possibilidade de adquirir um dinamômetro manual agora, apesar dele ser muito mais barato que o isocinético e tal. Eu não consigo adquirir um desse. Como que eu posso avaliar o meu atleta? Já existe na literatura testes com o próprio peso do corpo e que trazem informações interessantes com relação à chance de recidiva, de lesões relacionadas ao quadril. Por exemplo, o single leg bridge, que é essa foto aqui que vocês estão vendo. O atleta faz uma ponte, fica subindo e descendo o quadril aí, o máximo número de vezes que ele puder, até a falha. E você mensura quantas vezes ele subiu. É um teste que pode ser utilizado como nota de corte para indivíduos que sofreram lesões de isquiotibiais. Quando eles apresentarem menos de 26 repetições, isso expõe eles a um risco de recidiva, por exemplo. No clube, além das avaliações com o dinamômetro manual, eu também utilizo o single leg bridge, que é esse teste aí, como uma forma de traçar um perfil de risco dos meus atletas. Além disso, eu também utilizo o teste de Copenhague, que é realizado na mesma posição do exercício de Copenhague, que foi desenvolvido para adutores de quadril, né? Ele fica em decúbito lateral aqui, ó, nessa foto aqui, como se tivesse decúbito lateral, o pé fica em cima do caixote e ele sobe e desce o quadril assim lateralmente, exigindo dos adutores. E também se mensura quantas vezes ele subiu e desceu. Também pode ser um teste interessante para se traçar perfil de risco. Você pode comparar o lado direito com o lado esquerdo, o lado sintomático com o lado assintomático, para observar se o seu atleta está evoluindo nos ganhos de força ou não. O mais importante, galera, que eu quero deixar claro aqui para vocês, é que não existe desculpa para você não mensurar algo. E por mais que você não tenha nenhuma ferramenta tecnológica que seja mais objetiva, que te dê valores mais seguros, mais fidedignos, você ter um número na sua mão já é muito mais fidedigno, muito mais objetivo, muito mais seguro do que você ficar atuando somente acima do achismo. Então não tem desculpa, meu. Ah, não tenho dinamômetro, mas eu tenho um banco que eu posso pôr o pé do meu jogador lá, no campo mesmo. Ó, o cara tá fazendo quase que dentro do gol ali no campo. E ele fica subindo e descendo o quadril. E ele tá mensurando alguma coisa. Ele tem um valor palpável para trabalhar em cima. Quando você tem valores objetivos, você pode fazer tabelas como essa, com valores de normalidade, observar se seus atletas estão dentro ou fora desses valores de normalidade, e utilizar estes valores objetivos como critérios para evoluir. Critérios para traçar perfil de risco desses atletas. Quanto mais informação você tiver, e aí você precisa de informações objetivas, então não pode ser assim, eu acho que ele é fraco. Não, você mensurou como? Você pode usar um gold standard, o padrão ouro, que é o isocinético, ou um teste clínico. Lógico que o isocinético é mais preciso, mais seguro, mais confiável. Mas se você não tem isso daqui, você vai descendo na cadeia, mas pelo menos você tem um valor palpável na sua mão. Quanto mais valores palpáveis você tiver para definir capacidade física, capacidade do seu atleta, principalmente para suportar as demandas do esporte naquele momento, mais precisão você vai ter nas suas tomadas de decisão dentro do seu setor, dentro do seu ambulatório, onde você trabalhar, da sua clínica, do seu consultório, onde seja, certo? Então a gente precisa começar a embasar melhor as nossas condutas, principalmente em valores objetivos, para ter mais segurança no que a gente está decidindo para com a conduta daquele atleta, certo? Sendo que
Indivíduos que tendem a ter déficits em muitos testes, por exemplo, flexibilidade, mobilidade, força, controle motor, etc., eles tendem a não lidar muito bem com o incremento de demanda ao longo do tempo, principalmente se esse incremento de demanda for muito brusco. Então, o problema, por mais que o meu atleta seja fraco, todo encurtado, não é adaptado àquela atividade, o problema não é ele treinar muito. O problema é ele treinar muito, muito rápido. Então eu posso ter um atleta que ele é fraco, que ele é todo torto, todo errado. Só que ao longo do tempo ele foi sendo exposto a uma demanda de uma forma tão gradual que ele foi se adaptando a essa demanda e até suportou bem esse incremento. E hoje ele treina um montão, mesmo com alguns déficits, ele suporta essa demanda. Diferente de um atleta que às vezes é muito equilibrado, mas que não ocorreu um controle muito grande como que ele foi exposto a essas variáveis, ele saiu do 0 para o 100 nas suas cargas aí de exposição aos treinos, à competição, e a possibilidade dele se lesionar aumenta muito quando isso acontece. Portanto, assim, quando se pensa em prevenção ou recidiva de lesões, vocês precisam ter valores objetivos na mão de vocês. E esta gestão de risco, ela tem que ser realizada de forma individual e contínua. Então, cada atleta vai ter a sua gestão, cada atleta vai ter o seu acompanhamento individual ao longo do tempo de progressão de treinamento e competição, com valores objetivos. Beleza? Muito bom. Mas é o seguinte, João, eu já entendi que recidiva é muito comum e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que, a ideia da sua palestra é você discutir sobre reabilitação, certo? Meu atleta tá com dor no quadril lá. O que eu tenho que observar? Primeira coisa, você tem que saber com que você está trabalhando. Então, a demanda do esporte com que você trabalha, ela corresponde muito... Deixa eu parar aqui, senão vocês não vão ouvir eu falando. Ela corresponde muito com os sintomas que acontecem com esse atleta ao longo do tempo. Então, é muito comum, como eu disse para vocês, que jogadores de futebol tenham queixas inguinais por conta da exigência do esporte. Não significa que ele não vá ter dor na região lateral do quadril ou no bumbum, como é comum em atletas de corrida. Mas é muito mais comum que ele tenha dor na virilha. Então, primeira coisa, entenda sobre a demanda do esporte. Se você estiver trabalhando com handball, as queixas vão ser outras, certo? Esse é o primeiro ponto. Então, se o atleta apresentou dor, você tem que entender das demandas daquele esporte. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por que entender sobre essas demandas? Porque é para isso que você vai ter que preparar esse atleta, certo? A reabilitação no alto rendimento e no esporte amador, não importa onde seja, não importa onde você está atuando, mas a reabilitação esportiva de qualidade, essa daqui é uma das frases mais importantes da minha aula hoje. A reabilitação de qualidade ela é composta pelo treinamento na presença de sintoma e incapacidade. O que eu quero dizer com essa frase? Um jogador de futebol que tem dor na virilha para dar um passe, para dar um chute, para dar um lançamento, ou para fazer uma mudança de direção, o que eu tenho que fazer para ele para que eu tenha uma reabilitação adequada? Eu preciso treinar esse atleta para chutar, para lançar uma bola e para mudar de direção, mesmo no momento em que ele apresente dor e incapacidade. Algum sintoma e incapacidade, no caso. O que eu quero dizer com isso? Se eu não preparar o meu atleta para suportar essa demanda que a gente está discutindo aqui, eu jamais vou fazer com que ele consiga retornar ao esporte com o máximo de performance que ele pode e, principalmente, jamais vou conseguir prevenir futuras recidivas, porque eu não preparei o meu atleta para essa exigência aqui.
Então, mesmo no momento em que ele tenha dor, eu já tenho que ter na minha cabeça que eu preciso treiná-lo para isso aqui. Mesmo que ele tenha dor para fazer alguns movimentos. O que eu vou ter que fazer é que nesse treinamento, eu só vou ter que respeitar um pouco esses sintomas e essas incapacidades, levando isso em consideração nas minhas tomadas de decisão clínica, nas minhas condutas para com esse atleta. Então, vamos supor, eu queria fazer um fortalecimento de glúteo, só que quando eu faço com o mini band preto, ele tem dor. Mas quando eu diminuo a demanda no mini band cinza ou diminuo a amplitude, a dor dele fica mais controlada. Perfeito, vou começar assim, de uma forma mais controlada, com menos amplitude, com menos carga, e à medida que a dor dele for evoluindo, eu vou incrementando essa demanda, para que no futuro eu prepare, por exemplo, os glúteos dele, ou realize um exercício de adutor de Copenhague, no Copenhague, que é um exercício que pega demais adutor, numa demanda alta com carga, para que ele esteja preparado a chutar uma bola com o máximo de força que ele tem, ou mudar de direção o máximo de vezes possíveis dentro de um jogo. Só que eu vou começar já a prepará-lo para essa demanda ainda no momento em que ele tem dor. Por isso a frase que a reabilitação, principalmente esportiva de qualidade, é composta pelo treinamento na presença de sintomas e incapacidade. Certo? E quando o seu atleta está com dor no quadril, quais são as fontes de dor nesse quadril? A origem da dor nesse quadril? Esse atleta ele pode apresentar a dor extra-articular, então ele pode apresentar uma dor ali oriunda de tendões, músculos, ligamentos, ou ele pode apresentar a dor chamada de intra-articular, por exemplo, associada a uma lesão de cartilagem extensa na cabeça do fêmur ou no acetábulo, associado a uma lesão, uma fissura no lábio acetabular ou labrum acetabular. Então, a dor, a gente divide didaticamente entre dois tipos de dores, né? Dor intra-articular e dor extra-articular. Qual que é o ponto mais interessante aqui? E o que é ótimo? 90% das dores que vocês vão encontrar nos seus atletas, elas são extra-articulares. E por que isso é muito bom? Porque dores extra-articulares, elas tendem a responder muito bem com a reabilitação, principalmente baseada em exercícios, que é o que a gente faz na fisioterapia esportiva, né? A principal conduta de um fisioterapeuta do esporte é relacionada ao treinamento, relacionada à exposição às cargas de forma gradual. Aos ganhos de força, potência, resistência e a adaptação dos tendões, dos músculos, dos tecidos mole, extra-articulares ou em volta da articulação, a suportar cada vez mais cargas. E quem dirá até dos tecidos ali intra-articulares também, com a exposição aos exercícios. Então, estas queixas extra-articulares, e as mais comuns no quadril do atleta, são a tensão muscular do ilho-psoas, a tensão muscular do adutor e também as dores nos tendões do psoas e dos adutores, assim como na inserção do reto abdominal ali no pubis. Elas tendem a responder muito bem com exposição à carga, ou controle de carga, ou incremento de carga durante a reabilitação. Então, a maioria das dores que os seus atletas vão apresentar são extra-articulares e nós, quanto fisioterapeutas, conseguimos lidar muito bem com essas queixas, certo? Isso que é o mais interessante de tudo. Mas você também pode ter, sim, alguns sintomas intra-articulares, como eu citei, as lesões de cartilagem, ou uma lesão que é muito comum nos esportes, não tão comum em atletas de futebol, que é o que a gente chama de síndrome do impacto fêmoro-acetabular. O impacto do tipo CAM, que é o abaulamento aqui, ó, do colo do fêmur, ou o impacto do tipo pincer, que seria aqui, ó, o abaulamento, ó,
ou crescimento exagerado da borda acetabular. Ambas as alterações, elas vão fazer que com extremos de amplitude, de flexão, rotação interna e adução de quadril, o seu atleta apresente impactação precoce entre o colo do fêmur e o acetábulo. A longo prazo, alguns estudos mais teóricos definem que essa impactação precoce pode gerar uma degradação precoce da articulação e lesões como as que a gente estava discutindo aqui, ó, condrais, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo nesse slide, ou até mesmo lesões do labrum, fissura do labrum acetabular. Então, um dos principais diagnósticos associados a o que nós chamamos de dores ou lesões intraarticulares é o impacto femoroacetabular de quadril. Só que, felizmente, o impacto femoroacetabular de quadril, ele também, a abordagem para com o impacto femoroacetabular de quadril também vem evoluindo bastante ao longo do... Opa, tirei aqui sem querer. Ao longo do tempo na literatura. Então, hoje, para ser diagnosticado com síndrome do impacto femoroacetabular, o paciente precisa ter uma tríade de sintomas. Ele precisa ter um exame de imagem positivo que mostre o CAM, que é o abalamento do colo do fêmur, ou o pincer, que é o crescimento da borda acetabular, ou os dois ao mesmo tempo, que é o que nós chamamos de impacto misto. Associado a isso, ele precisa ter obrigatoriamente o sintoma de dor em C. Ele põe um do lado do quadril e fala assim: ó, minha dor é aqui, ó, que acaba englobando aí uma dor inguinal, associada a uma dor lateral e posterior no quadril. E também associado a isso, sinais clínicos desse abaulamento do colo do fêmur ou desse excesso de crescimento acetabular, que normalmente impactam em perda de amplitude de movimento do quadril, principalmente perda de amplitude de rotação interna de quadril. Então, para se fechar o diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular, não adianta o paciente ter só o CAM lá na imagem, tem o abaulamento lá do colo do fêmur. Ele precisa ter dor associado a esse exame de imagem positivo e também alterações clínicas como perda de rotação interna de quadril. Aí se fecha o diagnóstico de síndrome do impacto femoroacetabular. E o que se faz, né? Em 2000, 2002, quando se descobriu essa lesão, a primeira conduta era resected using a motorized burr. cirurgia. Intraoperative fluoroscopy is often... Era cirurgia. Certo? A primeira conduta era cirurgia. Ao longo do tempo, alguns achados começaram a sair na literatura, demonstrando que muitas pessoas apresentavam esse abaulamento que a gente estava discutindo no colo do fêmur, ou o excesso de crescimento da borda acetabular, ou até mesmo a fissura no labrum, a lesão do lábio glenoidal, do lábio acetabular, glenoidal é no ombro, acetabular, que é no quadril, e não apresentavam dor. Então, esse trabalho aqui, por exemplo, avaliou 616 pacientes e encontrou que os exames de imagem não tinham alta correlação com intensidade de dor e testes clínicos positivos. Ou seja, não é todo mundo que tem um abaulamento lá no colo do fêmur ou que tem um excesso de crescimento acetabular que vai desenvolver dor no quadril. E isso começou a dar força para o tratamento conservador. Inclusive, o primeiro trabalho científico que foi publicado nessa área, tratando conservadoramente pacientes com lesão do lábio acetabular, foi realizado por pesquisadores brasileiros, o professor Thiago Fukuda como orientador, da Paula Yasbeck e da Vanessa, em parceria com Rob Roy Martin, que é um pesquisador muito renomado nos Estados Unidos. Eles publicaram esse paper aí, onde eles demonstraram que o tratamento conservador foi efetivo, uma série de casos, em 2011, onde o tratamento conservador foi efetivo para
um número pequeno, lógico, um N pequeno de pacientes, no caso aí 5 pacientes nessa série de casos, mas que foi como um pontapé inicial mostrando que o tratamento conservador também é possível, mesmo em lesões intraarticulares, que, como eu disse para vocês, não são a principal fonte de sintomas dos nossos pacientes normalmente. Por mais que eles apresentem lesões articulares, normalmente as dores deles tendem a ter relação com os tecidos que estão em volta, às vezes, talvez numa tentativa de compensação dessas lesões intraarticulares, mas o que mais importa é que, como os sintomas vêm do que está fora, se você conseguir resolver o que está fora, por mais que a lesão lá articular ou a alteração intraarticular vá se manter, o paciente consegue conviver com aquilo sem dor. O que se tem na literatura hoje com relação ao impacto femoroacetabular é que não existe consenso com relação ao tratamento cirúrgico ou tratamento conservador. E que o tratamento conservador normalmente é a primeira opção, dado algumas exceções, como, por exemplo, um impacto do tipo CAN isolado, sem o pincer envolvido, em atletas jovens. Quando o atleta é muito jovem, por exemplo, 16, 17 anos, ainda adolescente ou no início da vida adulta, a cirurgia tende a ser realizada de forma mais precoce, porque alguns trabalhos bem iniciais têm demonstrado que o impacto do tipo CAN pode predizer uma degeneração precoce no quadril quando presente em atletas jovens. Aí eles preferem fazer a cirurgia, mas não existe evidência de que realizar a cirurgia em um atleta como esse vá prevenir uma artrose no futuro. Inclusive, os trabalhos que tentaram observar isso encontraram que isso não acontece, certo? Então, hoje, o que a gente adota de conduta é que normalmente se faz tratamento conservador, se o atleta evoluiu bem, segue a vida. Agora, se o tratamento conservador não evoluir bem, a cirurgia pode ser uma opção, certo? E o tratamento conservador, ele é baseado em 4 pilares, que basicamente nós vamos usar para qualquer uma das lesões que possam acometer o quadril dos nossos atletas. O primeiro deles é a educação. O que entra na educação? Evitar exercícios ou movimentos que exacerbem a dor. Então, se você está tratando uma tendinopatia do glúteo, ou uma dor na virilha, ou um lar de adutor, a conduta e a orientação, a educação vai ser sempre bem parecida em qualquer um desses casos. A gente vai continuar tentando treinar o máximo possível para você não perder capacidade física. Lembra que a reabilitação é o treinamento na presença de dor e incapacidade? A gente vai tentar manter ele treinando o máximo possível, desde que isso não piore a sua dor, não exacerbe os seus sintomas. Ou seja, se fizer algum movimento que piora, exacerba o sintoma, evite esse movimento na primeira fase. A segunda fase tem relação com intervenções terapêuticas. Então, a gente começar já a introduzir exercícios, já começar a preparar esse atleta para suportar cargas maiores na fase final de reabilitação. A terceira fase é com relação ao manejo da dor. Então, pode se associar ao tratamento conservador o uso de analgésicos ou anti-inflamatórios, ou infiltrações, ou até mesmo os recursos da fisioterapia, né? Os recursos de eletroterapia, calor, gelo, o que você julgar necessário. E, por último, que é a principal base do tratamento de qualquer reabilitação de qualidade, lembra, eu tenho que preparar o meu atleta, por mais que ele tenha dor, e a tendência é que ao longo do tempo essa dor ela vá se resolvendo, para suportar uma demanda muito alta de treinamento e competição lá no futuro. Então não adianta eu deixar ele só no choquinho, na maca, fazer massagem, ficar fazendo gelo na maca. Se eu não, em algum momento, eu não preparar o meu atleta para suportar essa demanda lá na frente, ele jamais vai conseguir lidar bem com esse estímulo, certo? Então, lógico, condutas como ganho de mobilidade são interessantes? Sim, se eu observar que existe restrição e que as queixas que o meu paciente apresenta, elas têm correlação com a diminuição de mobilidade, terapia manual, e aí existem milhões de técnicas que vocês podem utilizar,
são relevantes. Em 2019, em 2019 eu publiquei um paper, também com orientação do professor Thiago Fukuda, e também com a participação do Rob Roy Martin, que eu citei para vocês anteriormente aí na aula, que é esse cara aí, ó, que está fazendo essa manobra, onde a gente avaliou a força do quadril após realizar essa manobra aí de manipulação do quadril. E nós encontramos que após realizar essa manobra de manipulação do quadril, no mesmo momento, não um tempo depois, dias depois, não, logo após a manobra de manipulação do quadril, encontramos um aumento de força de abdutores do quadril, dos glúteos. Isso aconteceu porque essa manobra faz ganhar força? Não. Após uma técnica de terapia manual, um thrust, né, uma manipulação do quadril, existem algumas explicações fisiológicas, mas de uma forma geral, basicamente, tende a dar um certo alívio naquela articulação de um paciente que tem dor, tende a gerar uma certa sensação de bem-estar, e isso talvez fez com que os pacientes gerassem mais força quando a gente repetia o teste de força. Então, a gente fez o teste de força antes, manipulou e repetiu de novo. Quando repetiu de novo após a manipulação, como eram pessoas que tinham dor, eles apresentaram mais força após a manipulação. Talvez pelo fato de ter gerado conforto, analgesia ou relaxamento após a técnica de manipulação. Portanto, assim, por mais que nós saibamos que o que nós precisamos é aumentar a capacidade dos nossos atletas, treiná-los para suportar cada vez mais as cargas, as técnicas passivas, como eletroterapia, terapia manual, elas não são jogadas fora, tudo bem? Mas elas têm que ser um caminho para que nós consigamos realizar exercício com o nosso paciente. Eu não posso parar aqui na manipulação. Se eu não treinar o músculo do quadril dela, da coxa, da panturrilha, do tronco, e qualquer músculo que seja, para ela suportar uma demanda de treinamento muito alta lá na frente, ela jamais vai conseguir suportar essas exigências no futuro, certo? No caso de dores inguinais, normalmente nós começamos trabalhando assim, com o intuito de recrutar o iliopsoas, e depois transferimos para trabalhos em atividades mais complexas. Começamos mais curto, um pouco mais controlado, com menor braço de alavanca, e depois evoluímos para maiores cargas, maiores exigências, em gestos mais difíceis, né? Mais complexos, certo? A mesma coisa pode acontecer com o complexo posterolateral do quadril, que é importantíssimo para suportar as cargas de salto, de corrida, de mudança de direção no futebol, assim como em outros esportes. Então pode começar com um trabalho mais isolado, mais controlado, se houver dor, e depois começar a introduzir aí em gestos mais complexos. O que é melhor? Fazer o trabalho em cadeia aberta ou em cadeia fechada, né? Mais isolado ou mais complexo? Não existe. Vai depender do seu objetivo e também do quanto que o seu atleta suporta de carga, de exigência, de complexidade dentro do movimento, dentro do exercício, naquele momento. Da mesma forma que, se eu tenho uma tendinopatia de adutores, se eu tenho uma tendinopatia de iliopsoas, não tem como eu adaptar esse tecido a suportar demanda se eu não treiná-lo. Então, um atleta que tem dor inguinal, ele precisa fortalecer adutor. Um atleta que tem dor inguinal, ele precisa fortalecer o iliopsoas. Ele precisa não necessariamente ganhar força, mas adaptar aquele tendão, aquele músculo a suportar essa demanda novamente. E assim que for possível, adicionar aí uma especificidade, né? O mais específico dentro do gesto dele ali possível ao longo do tempo. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer nesse processo é como modular a carga ideal. Então, se eu estou falando para vocês que a reabilitação de qualidade ela é a presença de treinamento no momento em que o paciente tem dor e incapacidade, como que eu vou fazer essa exposição? Eu tenho que treinar o meu atleta, mas ele tem dor. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso de uma forma segura, controlada, né? Então, nós sabemos que em qualquer exercício que nós
fazemos na fisioterapia, isso vai impactar em outras demandas dele no dia a dia ou até mesmo no treinamento. E que normalmente quando a gente quer desenvolver uma capacidade física, quando a gente treina essa capacidade, o atleta perde capacidade e depois ele vai supercompensar essa capacidade e é aí que ele tem os ganhos, certo? Portanto, não dá para eu ficar fazendo o mesmo exercício todo dia com o meu atleta. Eu tenho que variar os estímulos para que eu dê um tempo de adaptação, de evolução ao longo desses trabalhos. Assim como é possível manter o meu atleta treinando, sendo exposto a alguns movimentos, sejam eles mais complexos ou mais isolados. Como, por exemplo, é o Copenhague, que a gente estava discutindo mais cedo, ou o exercício nórdico, que tem o mesmo intuito do Copenhague, só que voltado para os isquiotibiais. Ou o single leg bridge, por exemplo, que a gente estava discutindo mais cedo também. Como que eu posso trabalhar exercícios como esse? E aí vocês podem pensar em milhões de exercícios aqui, eu só dei alguns exemplos de exercícios comuns que são utilizados no meu dia a dia, no futebol e por aí vai. De uma forma em que eu tenho certeza que eu estou expondo meu atleta a demandas daquele esporte e que ele está se adaptando bem. Monitorar a dor é uma ótima estratégia, tá? Então, como a gente lida com sintoma, e normalmente sintoma doloroso, se eu faço um treino mais complexo, como esse daqui, ó, de sprint, ou se eu faço um treino mais isolado, como estes que vocês viram aqui, não importa. Se o meu atleta referir dor ali até 3 na escala de dor, isso normalmente é seguro para as lesões que a gente está lidando. Essas tendinopatias, essas lesões mais extra-articulares, não muito agudas, como, por exemplo, uma fratura. Não, nada disso. Lesões mais por sobrecarga e etc. E a maioria delas normalmente tendinopatias. É exatamente expor aquele tecido à carga e até mesmo a uma carga um pouquinho desconfortável, dor 3, uma dor leve, que vai fazer com que esse tecido saia do seu basal e gere adaptação. Agora, quando eu expor ele a uma demanda muito maior do que a que ele suporta, a tendência é que essa dor ela seja irritável, ou seja, uma dor em que talvez eu esteja indo rápido demais e pode ser que isso não gere adaptação. Pelo contrário, pode ser que isso gere uma agudização dos sintomas, né? Uma exacerbação dos sintomas do meu paciente. E aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Então percebam que critério para manter os treinos do atleta e expor ele aos exercícios que você julgar necessário. Ah, João, quais músculos eu vou fortalecer, eu vou gerar adaptação, eu vou ganhar resistência, por aí vai. Depende. Depende muito da sua avaliação e dos sintomas do paciente. Tá com dor no adutor, numa tendinopatia de adutor? Tem que jogar carga no adutor. Ah, vou ficar trabalhando só adutor com o meu atleta? Não. Você tem que trabalhar os sinergistas, que também vão ajudar os adutores a suportar e distribuir aquelas demandas, aquelas cargas, e por aí vai. Ah, ele tem dor para correr. Não adianta ficar só fortalecendo o adutor. Se ele tem dor no adutor para correr, você também vai ter que expor ele à corrida e gerar adaptação para esse gesto. Quanto de exposição? Monitore os sintomas e evolua de acordo com a resposta do paciente. É aceitável um pouquinho de dor? É, até 3 na EVA. O mesmo raciocínio, certo? Ah, ele não tem dor para correr, mas tem dor para bater na bola, para mudar de direção. Comece com exercícios mais isolados, mais concentrados naquele grupo muscular e evolua para essas atividades mais complexas. Mas é importante que você as realize antes dele retornar ao esporte, porque no esporte ele vai precisar realizar essas atividades. A gente precisa ter critério para evoluir na reabilitação. Então, como é que eu vou colocar um atleta, por exemplo, para correr na esteira, sem ele antes ter saltado numa perna só? A corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só. Como é que eu vou colocar um cara para chutar uma bola se ele ainda nem fez um exercício excêntrico de adutores?
Ele tem dor para fazer excêntrico de adutor e eu vou colocar ele para ficar chutando bola? Com certeza vai doer para chutar. Ele tem dor para saltar numa perna só, vou colocar ele para correr? Com certeza vai doer para correr, porque a corrida nada mais é do que uma sucessão de saltos numa perna só. Então, critérios de evolução para você observar se o seu atleta suporta aquela demanda e para você fazer essa exposição com mais segurança. Para você fazer isso de uma forma bem gradual, principalmente quando se fala de esporte amador, que você não tem muita pressão de retornar um atleta rápido e por aí vai, assim como no esporte de alto rendimento, nós também seguimos essas 3 fases, só que com um pouquinho mais de pressão. Nós utilizamos 3 fases de progressão, que a gente chama de retorno à prática. Então, quando o seu atleta começa a ser exposto aos gestos daquela atividade, no caso aqui no futebol hoje, isso já é chamado retorno à prática. Retorno ao esporte é ele retornar normalmente aos trabalhos com o grupo, com os outros companheiros. E retorno à performance é ele participar ali de um dia de competição normal, de um jogo normal, né? Contra outros adversários. É o último estágio da reabilitação. É por isso que não adianta eu deixar o meu atleta só na maca lá, fazendo gelo e eletroterapia e terapia manual. Não quer dizer que essas estratégias são ruins, certo? Mas que essas estratégias, pelo fato de serem passivas, elas não geram adaptação para o meu atleta, a adaptação que ele precisa para suportar demandas de alta performance. Eu vou ter que, em algum momento, treiná-lo para isso, certo? Controlando muito bem como realizar a evolução dessas capacidades físicas com segurança e com controle, com inteligência, monitorando o meu atleta ao longo do tempo com relação aos seus sintomas e também o quanto que eu posso progredir nesses exercícios. Hoje a gente utiliza muito o controle de carga de treinamento para se fazer isso. Não vou ficar me aprofundando aqui, que seria tema para uma outra aula. É um tema, uma aula só disso a gente tem que fazer. Não sei se vocês já fizeram esse tema aqui, né? Mas seria uma aula só disso, tá? Nessa fase final de retorno ao esporte, é importante vocês abusarem da especificidade. Então, o trabalho de retorno ao esporte de um atleta que é meio campo, ele não pode ser igual o trabalho de um lateral, por exemplo. Então, eu vou trabalhar mais na faixa de campo que esse atleta trabalha, começo essa exposição de uma forma bem leve, mais controlada, mais gradual, e começo a evoluir nessa exposição ao longo do tempo. Então, um meio-campo vai trabalhar de uma forma totalmente diferente do que um lateral, por exemplo. Eles trabalham em faixas do campo diferentes, com demandas diferentes, com gestos diferentes. O trabalho de um lateral, que seria esse daqui, por exemplo, é totalmente diferente do trabalho de um meio-campo, que seria esse. Ainda numa fase inicial de exposição aos gestos. E depois, essa exposição ela vai gerando cada vez mais complexidade. Então, percebam que a gente saiu de um raciocínio onde a gente avaliava o atleta, observando se a dor era extra, intraarticular, com palpação, teste de mobilidade, testes especiais, né, testes de força para observar a real fonte do sintoma. Só que a gente nunca esquece da demanda final. Ele tem dor para quê? Chutar a bola, correr, mudar de direção? Tá. Dor para mudar de direção. E a dor é no ilho-psoas. Porque eu avaliei lá, eu vi que é no ilho-psoas. Tá bom. Na fase inicial, de uma forma mais isolada, eu vou começar a desenvolver essa capacidade no ilho-psoas. E depois, na fase final, eu preciso transferir isso para movimentos mais complexos e mais específicos. Então, não se esqueçam disso. Seja no futebol, na corrida, no beisebol, onde seja. A reabilitação de qualidade é composta pelo treinamento na presença de sintomas e incapacidade. E à medida que o meu atleta for evoluindo com relação a esses sintomas e essas incapacidades, eu começo a progredir as cargas até o ponto em que eu exponho ele a cargas tão grandes e demandas tão exigentes
que ele está preparado para suportar o dia a dia daquele esporte. Certo? Boa, curtiu? Eu falei, essa aula aí para quem curte futebol e para quem quer aprender sobre lesões do quadril, é uma aula muito interessante porque tem muita coisa do meu dia a dia, muito clínica, né? Lógico que baseado aí no que a gente tem mais atual com relação à teoria e à ciência. Mas ó, não esquece de curtir essa aula, enviar para os amigos de vocês aí que vocês acham que possam se beneficiar com esse conteúdo e principalmente se inscrever aqui no canal para vocês terem contato comigo aí o máximo possível. Então, ó, fiquem à vontade para mandar dúvidas de vocês aqui embaixo, discussões de vocês aqui embaixo, que a gente pode conversar no chat. Fechado? Até a próxima, pessoal. Fica ligado que semana que vem tem mais aulas sobre reabilitação, principalmente voltada para lesões relacionadas ao esporte. Até lá!